Bom, gente, há algum tempo já eu fiz esse tapetinho que é o trevo de 4 folhas. Então hoje eu vou estar passando carreira por carreira desse lindo tapetinho rápido, fácil, em crochê. Segundo a tradição, o trevo de 4 folhas é a plantinha da sorte, né? Quando a gente encontra um trevo de 4 folhas, é sinal de abundância, de dinheiro. Alguns acreditam, outros não. Então aí você pode até deixar nos comentários. Você acredita na energia do trevo de 4 folhas? Aí fica a questão para vocês. Vamos então a mais um vídeo? Bem, esse tapete ele tem 64 por 40 e mais ou menos, né, a média de barbante dele é 252 gramas. Então, 260 gramas que você tiver já dá mais ou menos para fazer ele. Bom, eu já iniciei aqui o meu trabalho. Eu coloquei 60 correntinhas e 60 pontos altos. E agora, aqui, durante todo esse trabalho, eu vou colocar uma, duas, três pontos altos na base, tanto de um lado como do outro, e esses 3 vai subir ao longo do trabalho todo. Então, esse aqui é o ponto de borda. Agora eu começo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, o que eu fiz até agora? 60 correntinhas, 60 pontos altos. E agora eu já comecei um ponto alto, pulo com uma correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer esse trabalho por 2 carreiras agora. Bom, então ficaram 28 quadradinhos e os 3 pontos da lateral. Eu vou subir as minhas 3 correntinhas para equivaler a um ponto e vou seguir novamente repetindo esse mesmo trabalho. Os 3 pontos de borda, uma correntinha e os 28 espaços aqui. Eu vou fazer essa repetição por mais 2 carreiras. Então, eu vou completar 3 carreiras iguais a essa. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e já retorno. Então, vai ser uma, 2 e a próxima também. Bom, fiz a minha carreira de ponto alto. Agora, uma, 2, 3 carreiras do ponto tela, formando os quadradinhos. Agora eu faço outra carreira de pontos altos. Então, eu vou preencher toda essa carreira de pontos altos. Bom, eu já fiz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, uma carreira em ponto alto, 2 de quadradinhos e uma em ponto alto. Agora eu vou fazer 2 carreiras de quadradinho novamente, que é para dar o tamanho, porque senão vai ficar muito pequeno o tapete. Então, essa mesma barra aqui, nós vamos fazer lá no final. Então, eu faço minhas 2 carreiras de quadradinho, lembrando dos 3 pontos de borda dos 2 lados, e já retorno. Bem, como eu achei o outro vermelho escuro, eu achei ele um pouco pequeno no comprimento, então nesse aqui eu aumentei dele uma carreira aqui e outra carreira aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Na 9ª eu vou começar o trevo. Então, agora que eu vou começar o trevo, porque eu achei ele um pouco curto, o comprimento dele. Então, ficou assim, uma carreira de ponto alto, 3 de quadradinho, uma de ponto alto, 3 de quadradinho. Agora eu vou começar o leque. O leque não, o trevo. Vou começar o trevo agora. Bom, começando
o meu trevo, eu coloco os 3 pontos altos de borda e começo os meus retângulos aqui. Eu fiz uma marcação que não tem necessidade de fazer no seu trabalho aí, que é só para eu saber, porque esse trevo, eu estou seguindo o gráfico dele, e são 22 pontos, 22 quadradinhos. Então, são 22 quadradinhos pegando de um lado no outro. Então, eu só marquei só para eu saber, uma marcação minha, para eu saber que ele vai entrar aqui. Então, aqui, esses 3 pontos, eles serão de borda também. Aqui o trevo não chega. Então, eu tenho que fazer essa marcação para eu saber que vão ficar 3 desse lado e 3 do outro lado. E 22 quadradinhos, que vai ser o espaço que o trevo ocupa. Bem, divisão feita. Então, eu já até tirei a marcação, que era só mesmo para dividir. Toda vez que você for usar um gráfico, é bom, né, fazer um marcador para marcar aonde que vai o espaço que vai ocupar, para ficar a mesma quantidade de ponto de um lado e do outro. Então, agora, eu estou na 9ª carreira, então eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço 7 quadradinhos vazios e preencho 3. E preencho 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Então, no total ficaram 2, 4, 6, 7 pontos. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. 5 quadradinhos vazios aqui. Assim que eu completar os 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu faço 1, 2, 3 novamente. Faço 7 pontos altos do outro lado. Então, eu tô terminando 2, 4, 5, 6, 7. Então, meu trabalho ficou assim. 1, 2, 3 quadradinho cheio, 1, 2, 3, 4, 5 vazio, 1, 2, 3 cheio. Preencho o resto da carreira em quadradinhos. 10ª carreira, eu já fiz os 3 pontos altos, 1, 2, 3 quadradinhos que também estão fazendo parte aí da borda. Agora eu vou seguir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios. Então, 9 quadradinhos vazios. Agora eu começo 11 pontos altos. Então, eu vou pegar um quadradinho antes do grupinho da carreira anterior e vou fazer 11 pontos altos. Fazendo agora os meus 11 pontos altos,
Vamos ver se já deu. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Então, eu ultrapassei aqui um quadrinho no início e um no final, ficando com 11 pontos altos. Agora eu faço um quadrinho vazio, 2, 3 quadrinhos vazios e vou fazer 11 pontos altos aqui também. Então vou preencher esse quadrinho vazio e esse. Vão somar 11 pontos altos. E aí eu encerro a carreira com os quadrinhos vazios e retorno na outra carreira. 11ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos, 13 pontos altos. Então, eram 6 quadradinhos nessa carreira. Continuamos com os mesmos 6. Eu vou começar ponto sobre ponto aqui. Então, eu faço 13 pontos altos. Fiz os meus 13 pontos altos, ultrapassei um quadradinho para dar os 13 pontos. Faço 2 quadradinhos vazios. E nesse outro lado, eu vou repetir os 11 mesmos pontos que estavam na carreira anterior. Então, eu faço 11 pontos altos, ponto sobre ponto. Fiz os meus 11 pontos, eu vou finalizar com os quadrinhos vazios que restaram e os 4 pontos altos. 12ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos vazios, 13 pontos altos. Fiz os meus 13 pontos altos, um quadrinho vazio e 17 pontos altos. Opa, saiu fora aqui a minha mão. Então, olha, deixa eu mostrar direitinho que eu enquadrei aqui de novo. Fiz os meus 13 pontos altos, um quadrinho vazio, agora 17 pontos altos. Bom, para completar os 17 pontos altos, eu vou ultrapassar 2 quadradinhos a mais aqui. Então, agora eu vou finalizar com os quadradinhos que faltam e retorno na próxima carreira. Bom, agora ficaram 1, 2, 3 quadrinhos e vão ser 19 pontos altos. Eu vou começar do primeiro quadrinho e vou até o final. Antes de chegar no quadrinho vazio, vai completar 19 pontos altos. Completei aqui os meus 19 pontos altos, começando por esse quadrinho antes, né, do grupo. Faço um quadrinho vazio. Fiz o quadrinho vazio, eu vou fazer mais 19 pontos altos. Ele vai ultrapassar quadrinhos aqui. Então, é só você contar 19 pontos altos e ver aonde que vai parar naqueles quadrinhos ali. Eu vou completar o meu aqui e já venho mostrando. Então, 19 pontos altos agora novamente. Bom, completei os meus 19, ultrapassou 1, 2, 3 quadradinhos. Agora eu completo os meus quadradinhos e retorno na próxima carreira. Então, os 19 nessa carreira ficaram 19 pontos de um lado e 19 pontos do outro.
e aqui ultrapassou 1, 2, 3 quadradinhos. Bem, nessa carreira ficaram 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Preencho o próximo e vou fazer 21 pontos altos, que vai chegar até esse meio aqui. Então, eu vou fazer meus 21 pontos altos. Bem, fiz os meus 21 pontos, começando no primeiro espaço depois da carreira anterior. Pulo um quadradinho e agora eu vou repetir os 19 pontos dessa outra lateral. Então, 19 pontos e encerro a carreira. Encerrei, eu tô na 14ª carreira, então a 14ª carreira eu fiz 21 pontos, depois 1, 2, 3, 4, 5, 21 pontos, 1 de separação vazio e 19 pontos. Então, os 19 vai ficar em cima dos 19 da carreira anterior. Agora eu finalizo a carreira e já vou para a 15ª. Na carreira 15, eu vou fazer 1, 2, 3 quadradinhos. Então, 1, 2, 3 quadradinhos. E agora eu vou fazer 41 pontos altos, que vai ultrapassar todo o trabalho. Um ponto alto, inclusive aqui nessa correntinha. Então, eu vou emendar os dois lados agora. 41 pontos altos. Eles vão chegar até essa direção aqui, antes do quadradinho. Então, pode ir contando aí que vão dar 41 pontos altos. Então, a carreira de número 15 ficaram os 4 pontos da borda, 1, 2, 3 do início, 41 pontos altos, um ponto alto aqui no intervalo e chegou até o último ponto alto. Contei aqui, deu certo, 41 pontos altos. Agora eu finalizo a carreira e volto na próxima. Bem, a carreira de número 16, ela repete a carreira de número 15. Então, vão ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e os 41 pontos altos. Exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer minha carreira e retorno. Então, eu já fiz as minhas 2 carreiras. Já fiz as minhas 2 carreiras de 41 pontos altos. Agora eu tô na 17ª carreira, número 17. Bem, nessa carreira, a 17ª vai ser 37 pontos altos. Eu vou diminuir 1 no início dos 41 pontos altos e vou pôr um quadradinho vazio no final. Então, eu começo aqui com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios e faço 37 pontos altos. 17ª carreira, então, eu vou fazer um quadrinho vazio a mais no início e um quadrinho a mais vazio no final. 37 pontos altos. Então, olha, cheguei nos meus 37 pontos, um quadrinho vazio e finalizo a carreira de número 17.
A carreira de número 18, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios. Novamente, eu vou diminuir um aqui. Fiz os meus 7, agora eu faço 31 pontos altos. Assim que eu acabar meus 31 pontos, eu volto, porque lá também vai ter uma mudança nos quadradinhos vazios. Fiz os meus 31 pontos, lembrando que eu pulei, fiz um vazio aqui para depois começar os meus 31. Finalizei os meus 31 pontos, eu vou fazer 2 quadrinhos vazios a mais nessa lateral. Então, 2 quadrinhos vazios e vou completar com quadrinhos vazios até fechar a carreira. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos vazios aqui. Então, os 31 pontos, ele vai estar aqui, ó. Só assim para não ficar nenhuma dúvida. É a carreira de número 18, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos vazios, sendo que o primeiro pegou em cima dos pontos altos. Aumentei um quadrinho vazio aqui. Fiz 31 pontos, os meus 31 pontos sobraram espaço para 2 quadradinhos vazios, que é um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto alto de base. Então, os 2 quadrinhos, e agora eu completo a minha carreira de número 18. Carreira número 19. Na carreira de número 19, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos vazios e 23 pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou aumentar 2 quadradinhos vazios deste lado e 2 quadradinhos vazios do outro lado. Os 23 pontos vão parar aonde que vai dar o espaço certinho para aumentar 2 quadradinhos vazios. Então, vamos fazer 23 pontos altos. Finalizei os meus 23. Então, vamos ver se deu certo aí o que foi falado anteriormente. 1 quadradinho vazio, 2 quadradinhos vazios. Então, perfeito. 23 pontos altos, 2 quadradinhos vazios em cima aqui dos pontos altos. Agora é só completar os últimos aqui. Carreira de número 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos vazios. Então, eu peguei os 3 primeiros pontos aqui para formar o último quadradinho aqui. Agora, eu vou fazer 31 pontos altos. Então, para eu conseguir essa quantidade de pontos altos, eu vou entrar nos quadradinhos vazios da outra lateral. Então, vamos fazer 31 para ver até onde que vai dar ali na outra lateral. Bom, 31 pontos finalizados aqui,
eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, preenchi com ponto alto. Então, na carreira de número 20, eu vou ter então 31 pontos, pulo aqui, né? Faço um intervalo pulando aqui os 3 primeiros pontos, aumento aqui um, e aqui eu vou preencher 1, 2, 3, 4, 5. 31 pontos altos vão ficar na sequência aqui. A carreira de número 35, eu vou deixar somente 2 quadradinhos. Vou preencher esse quadradinho e vou fazer 35 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, e se precisar entrar ali, aumentar os quadradinhos também, ou diminuir, então vamos fazer 35 e ver até onde ele vai. 35 pontos altos então. Bem, os 35 ultrapassou um quadradinho aqui. Então eu já fiz os meus 35 pontos, começando um antes e terminando com um depois. A carreira de número 22, eu vou começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios. Eu vou preencher 2, eu vou diminuir, né? No caso, 2 quadradinhos vazios da carreira anterior. Então, antes de chegar nos pontos altos da carreira anterior, eu vou pular 1, 2 quadradinhos e vou começar a preencher com ponto alto. 42 pontos altos. Quando eu completar meus 42 pontos altos, eu retorno aqui. Bem, fazendo uma correção aí, deu 41 pontos. 41 pontos, ultrapassou um quadradinho. No começo do trabalho, eu falei que eu tinha feito uma marcação de 3 pontos, 3 quadradinhos de borda, mas vocês percebem que chegou além. Por quê? O trevo, ele não é igual de um lado e do outro, então ele não dá a marcação certinha, mas de todo jeito deu certo que ficou um espaço para a borda e não vai ir além, ele está parando aqui, daqui só vai fechando. Então são 41 pontos altos e sobrou somente um quadradinho aqui no final, mas é isso mesmo, tá certo. Agora eu viro, carreira 23. A carreira de número 23, eu vou subir aqui, vou fazer meus 3 pontos de borda. Fiz os meus 3 pontos de borda. Eu faço uma correntinha para separar aqui, para ficar um quadrinho vazio, e eu vou fazer 43 pontos altos. Quer dizer que vai ultrapassar um quadradinho da outra lateral. Então, 43 pontos altos. É a carreira de número 23. Em cima, então, na parte do trevo, 43 pontos altos. 43 pontos finalizados, deu justamente em cima de um quadrinho vazio aqui. Agora eu fecho a minha carreira e volto para a gente ver como é que fica a próxima. A carreira de número 24, eu já iniciei ela aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos vazios. Na mesma direção
no mesmo quadrinho que eu comecei a outra, eu começo. Eu faço 22 pontos, então aqui tem 22 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E eu vou começar agora a pôr um quadrinho vazio no meio novamente. E 20 pontos altos para finalizar essa parte. Então, agora eu fiz 22, um quadrinho vazio, que é uma correntinha e pula um ponto alto da carreira anterior. Agora eu vou fazer 20 pontos altos para finalizar esse pedaço. Os 20 pontos ficou somente um quadrinho e os três aqui de borda. Então ficou somente esse quadrinho e vamos para a próxima. Na carreira de número 25, eu vou subir 3 pontos, 3 correntinhas para dar altura de um ponto. Vou fazer os meus 3 pontos aqui, que é o da base. E no lugar de ter apenas um quadradinho, agora eu vou ter 2. Mais um, 3. Então eu vou pular 2 quadradinhos em cima do meu trabalho. Com esse aqui da lateral, 1, 2, 3. O trabalho de baixo atrapalha ver. Então agora sim, 1, 2, 3. Agora eu vou completar 16 pontos altos. Bom, fiz os meus 16 pontos altos, pulei 2, aumentei 2 quadrinhos aqui na lateral e cheguei no quadrinho do meio com os 16 pontos altos. Uma correntinha e agora, depois do quadrinho vazio, eu vou fazer 22 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 22 pontos altos aqui e retorno. Bom, os meus 22 pontos altos deu na mesma direção. Então, agora eu vou preencher os quadrinhos vazios para finalizar, fazer os 4 pontos altos e voltar na próxima carreira. Então, 22 deu em cima do último ponto alto da carreira anterior. Agora eu estou na carreira de número 26. A carreira de número 26, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos vazios. Então eu vou pegar 2 a mais do que na carreira anterior e vou fazer 16 pontos altos. Esses 16 pontos altos vão ficar 2 pontos aqui sobrando. Faço uma correntinha, pulo um ponto e faço um quadrinho vazio. E faço mais um quadrinho vazio para chegar na outra lateral do trevo. E vou fazer 12 pontos altos agora. Vou finalizar meus 12 pontos altos e retorno então para completar a carreira de número 26. Bem, fiz os meus 12 pontos e vou colocar 2 quadrinhos vazios a mais aqui também. 1, 2. E completar o resto da carreira com os quadrinhos vazios. Então, do meio aqui do trabalho até chegar na ponta aqui, foram 12 pontos altos.
A carreira de número 27 vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. E aqui, em cima dos 12 pontos altos, eu vou fazer 12 pontos altos. Eu vou repetir os mesmos 12 pontos altos aqui. Então, eu estou na carreira número 27, repetindo os 12 pontos altos da carreira anterior. Fiz os meus 12 pontos. Agora, eu faço os 2 intervalos de quadradinho vazio. Fiz. Agora eu vou fazer novamente 12 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, parou faltando 4 pontos. Então, eu vou completar com quadrinhos vazios. 1, 2 quadrinhos vazios aqui. E fecho a minha carreira com quadrinhos vazios. Então, a 27ª carreira foram 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos vazios, 12 pontos altos, 2 quadrinhos vazios e mais 12 pontos altos. Agora é a carreira de número 28. Vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos vazios. E no mesmo espaço que eu comecei a preencher com pontos altos, eu vou preencher e vou repetir a mesma sequência aqui nesse início do trevo. 12 pontos altos. Então, eram 12 pontos altos na carreira anterior, eu vou manter os 12 pontos altos. Carreira de número 28. Repetir, então, 12 pontos altos em cima de 12 pontos altos. Agora, eu vou aumentar um intervalo aqui do meio. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, pulo um ponto, pego no próximo. Então, vão ficar agora 3 intervalos no meio. E vou fazer 10 pontos altos, ponto sobre ponto, 10 pontos altos aqui. Os meus 10 pontos, eles vão parar exatamente aonde a outra carreira também parou. Eu vou preencher tudo com os quadrinhos vazios agora, retorno na próxima carreira. Bem, carreira de número 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos vazios, sendo que o sexto, ele pega os 3 primeiros pontos do trabalho. E agora eu vou fazer somente 6 pontos altos aqui. Fiz os meus 6 pontos altos, sobraram aqui 2 pontos. Então, eu vou fazer um quadradinho mais 4 quadradinhos, somando 5 quadradinhos vazios. Então, 3, 4,
5. Fiz os meus 5 quadradinhos vazios. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 10 pontos altos. Esses 10 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10, vão chegar aqui, olha. Vai chegar bem nesse último ponto antes do quadradinho vazio. O tapete já está grande, então ele começa a aparecer a parte de baixo e atrapalha. Então, olha, o 10º vai dar em cima desse ponto antes do primeiro quadradinho vazio. Então, pode fazer aí os 10 pontos altos que eu vou fazer o meu aqui. Bem, agora vão ser... É a carreira de número 30, é a última do nosso trevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrinhos vazios. Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 pontos altos. 6 pontos altos, 4, 5, 6. E eu fecho com carreira vazia. Então, aqui em cima desse espaço aqui, onde que está o trevo, já é a última carreira desse lado. Então, agora eu só vou preencher com quadrinhos vazios. E já retorno para explicar o final da peça. Bem, como eu falei no início, eu aumentei 2 carreiras naquele outro, porque eu achei esse aqui um pouquinho fora do padrão. Então, aquela medida que eu passei é do rosa. Então, ficou certinho. Esse daí é o que eu já tinha pronto. Eu vendi muito desses. Eu não coloquei bico de acabamento. Eu acabei ele nesse estilo moldura. E agradou muito, do jeitinho que ele tá aí. Então, agora eu vou mostrar o que nós fizemos na aula. Bem, aí está então o nosso trabalho de hoje. Um na cor escura e o outro na cor clara. Fiquem com Deus e até o próximo trabalho.